Direto da redação Jovem Pan, Pan News. E me parece que essas mudanças no PROCON, eu não estou dizendo que existe aqui uma situação para isso não, mas o Rogério Calazans estava numa situação, descobrimos algumas coisas, a Jovem Pan estava junto nessa situação pelos combustíveis. Quando se descobriu algumas coisas, se trocou de posição. Agora, na hora que o João Regiane pegou firme nisso aí, me parece que estava investigando e tal, algumas coisas, troca de novo. Isso não faz nada bem, né, para essa situação que a gente já vive aqui, com relação principalmente aos combustíveis, né, Ângelo? Pois é, Maringá tem uma relação estranha nessa coisa de combustíveis, não é de agora, é coisa até de décadas, né? Tem muita história nos bastidores, a gente ouve cada coisa. E envolvendo não só o proprietário, mas envolvendo fiscais, promotores. A gente ouve muita história desses bastidores. O certo é que não mudou, a situação não mudou nos últimos anos, apesar das tentativas do PROCON no caso. Mas o combate ao cartel aqui é uma política de governo, não é de gestão do PROCON. Então eu acredito que isso não vai influenciar. É de se lamentar que, de novo, isso tenha ocorrido quando uma mudança, né, desse porte tenha ocorrido quando vinha se investigando esse exagero, essa coisa maluca que só Maringá tem em relação ao preço dos combustíveis. E me parece assim, muito estranho, né, até ontem eu estava comentando a respeito disso, que Maringá seja uma ilha diferente do resto e que os órgãos federais, porque como isso também envolve a União, o certo seria o envolvimento de órgãos federais na investigação do que leva Maringá a ter uma política de preços diferenciada. Talvez a gasolina mais cara do sul do país, uma das mais caras do Brasil. Não é normal, alguém alguma hora vai ter que dar uma satisfação. De repente podemos até apelar o Bolsonaro, que de vez em quando faz algumas coisas meio doidas. Vira aqui os seus olhos para Maringá e veja por que os combustíveis são diferentes em preço do resto do país. Esse assunto ficaria mais para o final, mas já como a gente puxou aqui com relação ao PROCON, já vou abordar com vocês também, porque nós estamos um pouco a entrar para o Guinness Book Maringá, né? 5ª semana consecutiva como a gasolina mais cara do Paraná. Para você ter uma ideia, ouvinte Jovem Pan, Curitiba, o preço médio da gasolina lá é de R$ 4,20. Significa que a gente encontra a gasolina em Curitiba de até R$ 4,00 o litro. Aqui em Maringá o preço médio é R$ 4,67. A gente encontra a gasolina aqui a quase R$ 5,00. Isso é um absurdo, né? É uma diferença absurda, Aguinaldo. E a coisa não fica tão distante do álcool também, do etanol, né? Maringá acho que ocupa a 10ª posição. Exato, 10ª posição. Até que a situação não é tanto assim, mas 3,7 de média, para você saber o preço do litro. É caro. E aí a gente fica mais em dúvida ainda, né? Mais revoltado, porque nós temos o álcool, o etanol é nosso, como se diz, e a gente tem aqui as empresas, as indústrias que fazem essa venda, claro, vai para a distribuidora e depois vai para os postos. Os donos dos postos, através do Sindicombustíveis, até mencionou em nota que eles não são totalmente os culpados por esses preços, né? Que sempre estoura a bomba literalmente para o lado deles. Mas o contato do consumidor é com o posto, né? A gente não quer saber se é da distribuidora, se é o monopólio da Petrobras. O preço está na bomba e a gente paga esse preço caríssimo nos combustíveis. E a gente reclama porque quando há uma previsão de aumento, rapidamente, no outro dia, já aumentou na bomba. Quando há uma redução, esse preço vai ser passado pela distribuidora, para depois chegar no posto, não vai chegar aquele anúncio dito de redução, aí é demorado. Aí é uma semana e quando chega ao consumidor essa redução, quando há essa redução, é por 1-2 dias apenas, já se volta ao normal. Que tem alguma coisa, isso até o Zé lá do Requião sabe que existe e a gente tem que fazer alguma coisa mesmo. A gente não pode ficar nessa pasmaceira de é assim mesmo, não vai melhorar, não vai mudar. A gente tem que fazer alguma coisa, não sei o que, mas que tem. Aprofundando esse assunto, por exemplo, quando os donos de postos eles dizem por aí
que eles estão sendo vítimas também, é mais fácil, abre as cartas, joga tudo em cima da mesa, pra gente descobrir onde é que tá o problema, mas fica essa meia culpa, um faz meia culpa do outro faz só meio ombro, e ninguém toma uma posição adequada pra situação, e todo mundo tá pagando, quer dizer, eles dizem que são vítimas, mas a verdadeira vítima tá na hora que você encosta lá o teu carro na bomba para abastecer. Essa é a última vítima, né? Que é o último da fila, né, Ângelo? Digamos assim. Essa história toda é muito complicada, né? Você vê dono de posto reclamando, mas sempre vê posto de gasolina abrindo. É raro, né? Você vê posto de gasolina largado em Maringá, tá, se bem que tem, né? Então você não consegue formar um panorama, uma ideia do que realmente de qual que é a verdade. Muita gente reclamando, há reclamações pontuais. Dizem que alguns empresários são predadores, que agem, às vezes, protegidos por algumas distribuidoras e fazem terror no mercado. De qualquer forma, como você bem disse, sobra para quem está na ponta, para quem tem que desembolsar o dinheiro para pagar esse preço, que na média é absurdo e não se justifica, né? Maringá mudou, inclusive, a estratégia de distribuição de combustíveis dos anos 70, 80 para cá, e isso, em tese, deveria ter até diminuído o valor do transporte, e isso deveria ter refletido na bomba de gasolina. É uma pena que um assunto tão difícil, que envolve tanta gente, não tenha do poder público. E aí não estou falando só de prefeitura, estou falando de todos os órgãos públicos, União, Estado e município, não tenha o cuidado que deveria ter. Alguém deveria pegar essa empreitada. A gente achava que a Câmara ia resolver, mas ela tem suas limitações. O certo seria alguém bater no pé e falar, não, eu vou ser homem suficiente para poder resolver essa questão. Vamos até onde podemos ir. Vamos ver onde está o grande problema, que está impedindo Maringá de ser igual ao restante do país. Tomara que isso aconteça. Uma hora vai ter que acontecer, porque não vejo outra saída.